Então, o objetivo desse cerco de Jericó é fazer com que Jesus seja o centro da nossa vida. O objetivo desse cerco de Jericó é fazer com que nós cuidemos da nossa alma. Sabia que você tem uma alma? E a sua alma é a coisa mais importante que existe nessa vida. Então esse cerco de Jericó, o objetivo é dar a Deus o seu lugar que merece. Qual que é o lugar que Deus que merece? É o centro da sua alma. Deus tem que estar no centro da sua alma. Mas quando nós olhamos para a nossa alma, quem nós encontramos no centro? Nós encontramos pessoas, nós encontramos coisas e nós encontramos a nós mesmos. Então o objetivo desse cerco de Jericó nada mais do que colocar o nosso Deus no centro da nossa vida. E nós temos que notar, estou sendo filmado, Então nós devemos perceber o seguinte: a salvação da sua alma é a coisa mais importante que existe nesse mundo. É mais importante do que a sua vida profissional, é mais importante que a sua vida financeira, é mais importante do que a sua vida familiar. Nós devemos cuidar nesse sentido. Mas o que impede da gente crescer são as doenças espirituais. O que são as doenças espirituais? A doença espiritual, ela está assim: o pecado está para a alma, como a doença está para o corpo. E é preciso que você entenda a engenharia da doença espiritual, porque a pior coisa é você lutar com um inimigo que você não enxerga. É como lutar contra as guerrilhas. O que é guerrilha? Você está no centro da cidade, os inimigos estão escondidos entre os civis e você não sabe quem é quem. Então Deus quer hoje mostrar para você o que é uma doença espiritual, para que você possa identificar e poder ter armas para lutar contra essas coisas. Então o objetivo dessa noite é dar uma catequese, uma visão geral, o que é uma doença espiritual, e saber e ter as armas para vencê-las. Pois bem, o que é uma doença espiritual? A primeira coisa que devemos entender que a coisa mais importante é a salvação da nossa alma, correto? E outra coisa que devemos entender, que quem peca é a alma, é a sua alma que peca. O corpo colabora com a alma, mas quem peca é a alma. Deus criou o homem bom, mas por causa do pecado original, nós não estamos bem. Com o pecado original, transmitiu para toda a humanidade sequelas. Então todos nós, a partir de Adão, trazemos doenças espirituais. E quais são as doenças espirituais? É a gula, é a avareza, é a luxúria, é a ira, é a inveja, preguiça, soberba e vanglória. Esses são os 7 pecados que são as doenças espirituais. A Igreja Oriental, ela chama essas doenças espirituais de paixões desordenadas. A Igreja do Ocidente chama elas de pecados capitais.
E os padres do deserto, os santos padres lá até o século VI, eles identificam que esses pecados capitais são pensamentos, porque quem peca é a alma. E como é que a alma peca? Através do pensamento. Então, o primeiro mover do demônio é o pensamento. Depois do pensamento, ele leva às atitudes. E os padres do deserto, ele identifica cada pecado capital um demônio. Espírito de impureza, espírito de ira. Então, entende-se então que existem 3 formas de pensar sobre o pecado: o pecado original, o pecado pessoal e o pecado capital. O pecado original foi o pecado de Adão e Eva. Eles cometeram esse pecado, mas é o pecado que originou os outros pecados. Então é o pecado de Adão que foi transmitido a cada um de nós. O pecado pessoal é aquele que, por livre e espontânea vontade, sabendo-se que aquilo é mal, sabendo que aquela atitude vai desagradar a Deus, nós cometemos o pecado, e é o pecado pessoal. E o pecado capital não é um pecado, estritamente falando, mas são atitudes da alma, são vícios da alma. É que a pessoa que tem um cachimbo, né? O cachimbo entorta a boca. Então, o que é um pecado capital? É quando eu cometo vários pecados, e esses pecados se tornam vício, e esse vício chama-se pecado capital. Por exemplo, a pessoa que tem o pecado da gula, ele vai até o padre, confessa o pecado, o padre dá absolvição, ele sai perdoado, mas ele é movido ainda com o pecado capital, sai com uma paixão por comida, tanto que se ele não vigiar, ele voltará a cometer o mesmo pecado. Por quê? Porque existe na alma dele um vício. É que nem o alcoólatra. O alcoólatra, ele para de beber, mas existe dentro dele uma compulsão pela bebida, um desejo descontrolado por beber, um desejo descontrolado por comer, um desejo descontrolado pela erotização. Esses desequilíbrios que existem na alma são os pecados capitais, que mediante há muitas coisas, o que acontece? O demônio aloja-se na alma da pessoa e vira, entre aspas, um outro temperamento dele. É preciso entender essa engenharia do capeta para que eu possa perceber a minha conduta. Perguntaram para o Padre Paulo Ricardo: Padre Paulo Ricardo, será que eu tenho quantos pecados capitais? Ele brincou: todos. Uns têm mais, outros menos. Mas nós temos todo esse pecado. Mas à medida que eu vou me aproximando de Deus, vou vivendo a santidade, vai diminuindo a força desse vício, desse pecado em minha alma. E o antídoto disso chama-se santidade, conversão. Estão entendendo? Está ficando claro? Desses 7 pecados, olha, vou falar aqui, ó. O pecado da gula é desequilíbrio no comer, avareza, desequilíbrio no ter, luxúria, desequilíbrio no prazer, a ira, desequilíbrio na emoção, a vanglória, desequilíbrio da humildade, tristeza, desequilíbrio da autoestima baixa, a preguiça, desequilíbrio no descanso, orgulho, desequilíbrio
da autoestima para cima. Esses são os 7 pecados capitais. Todos eles estão em mim e em você. Por causa do pecado de Adão, foi transmitido esses pecados. E nós devemos lutar até o fim. Santo Antão estava lutando contra um pecado. E pedindo, Jesus vem, me ajuda, me ajuda. E nada. Até que ele venceu o pecado. E Jesus apareceu para ele. Falou assim, Jesus, agora que você aparece. Aí ele falou o seguinte, eu estive com você desde o primeiro momento. Ué, mas por que você não me ajudou? É que eu queria ver você vencer o pecado. Estão entendendo? Você é chamado à luta contra as tendências da sua carne. Desses 7 pecados que estão aqui, 3 são o que acontece a cada um de nós, que nós acabamos de ler esse texto, que fala da concupiscência do olhar, a concupiscência da carne, ao desejo, a soberba da vida. São os pecados que Jesus foi tentado no deserto, são os pecados que Eva foi tentado lá no paraíso. Eva olhou para a maçã, ela cobiçou a maçã, ela comeu a maçã, e ela viu que aquela fruta era boa, excelente para o conhecimento, que é o poder. E é esta a tática do inimigo. Você está me ouvindo? Levanta a mão assim, ó, dá um tchau para mim. Ele está de olho em você, e o inimigo vai te usar, vai tentar seduzir você no comer, na soberba. Deixa eu pegar o óculos aqui que ele vai seduzir você no comer, no olhar e no espírito de soberba. Então vamos repetir isso. Ele vai te seduzir pela gula. Repita assim: ele vai seduzir pela gula, pela avareza e pelo orgulho. Ora, Jesus ele foi tentado no comer, Jesus teve fome, e o diabo chegou e disse assim: transforma aquela pedra em pão. Jesus ele falou assim: sobe aqui, olha toda a cidade. E Jesus ele fala: joga-se daqui para você ser sustentado pelos anjos. E é essa dinâmica que toda a humanidade vai acontecer. E a concupiscência da carne, que é o pecado da gula, ela gera outros pecados. Quem cai no pecado da gula, consequentemente vai cair no pecado da luxúria, porque a luxúria é fruta do pecado da gula. O pecado da avareza, quem cai nesse pecado vai gerar outros pecados também, porque são pecados capitais. E então veja bem, até eu estava falando com um casal hoje, eu falei o seguinte, né? O demônio não entende o nosso pensamento, mas ele entende o nosso olhar. O demônio, ele tem uma virtude. Sabe qual é a virtude que o demônio tem? Quem acertar vai ganhar uma caixa de bombom vazia. Olha o pecado da gula aí. Ele tem uma virtude que chama-se paciência. Ele não tem nada para fazer nessa vida. Ele vai ficar 24 horas olhando você. Ele vai olhando assim. Você vai para o trabalho, ele está no trabalho. Você vai no banheiro, você fecha o banheiro, ninguém me vê. Ele está lá, olhando tudo. Ele está no ônibus com você, olhando teu olhar. Ele olha para o teu sorrisinho, ele sabe o teu sorrisinho ali. Ele tem a eternidade inteira, ou pelo menos a nossa eternidade, para ficar olhando você. E ele vai estudando você, se ele vai te pegar você pela carne, pela avareza
e pelo orgulho. E quando você começa a conversar com a tentação, você vai conversando com ela e vai cedendo um lugar. E à medida que você vai conversando com a tentação, Deus vai sair do centro da sua alma. E se você começar a ceder pelo pecado da gula, quem você vai colocar no centro? Pessoas. Porque o pecado da gula coloca pessoas. Porque você tem o desejo de tomar posse delas. Agora, se você for tentado pelo pecado da avareza e você ceder o pecado da avareza, porque o pecado da avareza é o olho, né? Tem até aquele personagem lá, Zeca Pimenteira, o olho que cobiça as coisas. Quando você começar a desejar carro, não que isso seja ruim, tem que desejar mesmo, mas quando é um desequilíbrio do desejo, você tira Deus do centro e você coloca coisas no lugar. Agora, quando você for tentado e você conversou com o inimigo, pelo pecado do orgulho, você quer ser elogiado. Olhe, para nós pregadores de música, a pior coisa do mundo, dizer, você prega muito bem. Aí você dá um sorrisinho assim, que nada, foi para Jesus. Foi nada, foi aqui para você. Então, a gente é tentado nisso, é uma luta, gente. É uma luta, porque nós não somos nada, Deus é o centro de todas as coisas. E quando nós somos tentados e nós conversamos e cedemos, Deus sai do centro e nós ficamos no centro da nossa alma. Nós somos o reizinho, e é isso que Deus quer. Jesus foi tentado assim, e Eva foi tentada assim, e você e eu somos tentados todos os dias assim, mas Deus deu um remédio para a sua vida. Se você é tentado pela gula, o remédio é o jejum. Se você é tentado pela avareza, o remédio é a pobreza. Se você é tentado pelo orgulho, o remédio é a obediência. E nessa quaresma, Deus está convidando você a viver isso. Eu recebi a mensagem da vidente Luz de Maria, Nossa Senhora, nossa Rainha Mãe, pediu que nós vivamos bem esta quaresma. E eu quero vivê-la bem. E ela falou que essa quaresma, ela precisa ser diferente de todas as quaresmas que nós fizemos. Por isso estou convocando você a viver bem essa quaresma. Filhos amados, eu quero concluir aqui nesse ensino dizendo para você: Deus está chamando você para cuidar da sua alma. Nada nessa vida é mais importante do que a salvação da tua alma. Porque no dia quando você morrer, vai vir um juízo particular. Vai estar somente a sua alma. Todas as coisas, os apegos que nós tivemos aqui, a nossa carne, todas essas coisas vão ficar para trás. E nós vamos nos ver como Deus nos vê. Se nós levarmos para o céu esses pecados aqui, nós veremos os nossos pecados como Deus nos vê. E nossa tendência é não queremos, porque um pecado faz com que sejamos inimigos de Deus. E Deus, por amor a você, Ele te trouxe aqui, dizendo: filho, filha, eu te conheço, eu sei a sua história, eu estou te convocando hoje a lutar contra a sua tendência, a lutar contra o seu pecado. Eu vou dar a você todas as armas necessárias, eu vou dar a Santa Eucaristia, eu vou dar o Santo Rosário, eu vou dar a oração pessoal, a oração comunitária, eu vou dar a você os usos dos sacramentais, vou dar toda a minha graça para você vencer. Por isso eu digo a você: sede firme, persevere, porque o céu te pertence, e eu não quero perder você, eu não quero perder você, eu não quero perder você. Por isso eu estendo a minha mão nesse cerco de Jericó, eu estendo a sua mão e eu digo: vem, meu filho, eu vou te ajudar, mas é preciso que você se deixe ser moldado por mim, é preciso que você se deixe ser amado por mim, porque eu vou te ajudar nesse cerco de Jericó, porque eu sou seu Deus e eu morri por você. Você está entendendo?
a graça que Deus está te chamando para viver nesse seco de Jericó. Você pode fazer seus pedidos, você pode pedir emprego, você pode pedir saúde para o teu corpo, pode sim, mas o que é isso em relação à salvação da sua alma? O que é o teu emprego em relação à salvação da tua alma? O que é a saúde do corpo em relação à salvação da tua alma? É isso que Deus quer colocar no nosso coração. Deus quer que você cuide da sua alma. Santo Afonso de Ligório, ele tem uma missão de salvar almas. E uma frase que me marcou é o seguinte: eu quero dar almas para Deus, mas que a primeira seja minha. Forte isso, não é? Quero salvar muitas almas para Deus, mas que a primeira alma seja a minha. Que esse seja o seu desejo nessa noite. Quero dar almas para Deus, mas que a primeira alma seja minha. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vai rezando nesse sentido. Senhor Jesus, eu quero nesse seco de Jericó apresentar as minhas limitações. Eu aprendi nesse seco de Jericó a importância da minha alma. Eu sei que eu tenho relaxado, eu sei que eu estou vivendo uma vida de pecado capital, vícios, atitudes, desejos desencontrolados. Eu quero vencer isso, porque às vezes eu tenho confessado, eu tenho voltado novamente a cometer o mesmo pecado, e eu descobri que eu tenho um pecado capital, uma doença na minha alma, e eu quero essa cura para a minha vida. Você está conseguindo identificar que a sua alma está doente e que você precisa de cura? Vai falando para Deus: Deus, eu sou movido pela ira, eu sou movido pela gula, sou movido por isso, pelo medo, pelo desânimo, e eu vejo que é um demônio que está aqui. Maria Madalena foi expulso 7 demônios, que representa os 7 pecados capitais, que são atitudes, vícios, e diga assim: eu quero romper tudo isso da minha vida. Eu quero ser Jesus.